Sempre que a gente vai pensar em um investimento para colocar o nosso dinheiro, existem dois fatores muito importantes que a gente precisa considerar, que são o retorno e o risco desse investimento. Mas o que exatamente é o risco de um investimento? Nesse vídeo eu vou explicar quais são os 4 tipos de riscos do mercado financeiro e o que é o risco Brasil. Então, se da próxima vez que tu for investir o teu dinheiro, tu quiser entender exatamente quais são os riscos que tu está se expondo a investir naquele investimento, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje tu vai sair daqui entendendo tudo. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Bom, o que é risco? Qual que é o conceito de risco? O risco é a incerteza em relação à rentabilidade de um ativo. Então, quando eu invisto meu dinheiro em um investimento, em um ativo, o quanto que eu sei a respeito do que pode acontecer com o meu dinheiro? Meu dinheiro pode subir? Quanto que ele pode subir? Eu posso perder dinheiro? Quanto que eu posso perder? Eu posso perder tudo? Eu posso perder só um pouco? Basicamente é isso que é o risco, é a incerteza a respeito da rentabilidade de um investimento. E agora, quais são os 4 tipos de riscos que existem no mercado financeiro? Mas antes disso, se tu já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. E também não esquece de clicar no sininho para ativar todas as notificações, porque assim tu garante que o YouTube vai te notificar sempre que saírem vídeos novos aqui e tu garante que tu não perde nenhum dos vídeos que saem toda semana aqui no canal. O primeiro risco dos investimentos é o risco de crédito, que se trata de o risco de a outra parte, a outra pessoa não te pagar, não te devolver o teu dinheiro. E nesse risco existe uma coisa muito interessante. Ele não existe na renda variável, ele só existe na renda fixa. E tu pode estar pensando, como assim, Francisco? Por que ele não existe na renda variável? Porque na renda variável não existe um empréstimo de uma parte para outra. A renda variável, normalmente quando a gente investe em algum ativo de renda variável, é em forma de participação societária. Por exemplo, quando a gente investe em ações, nós estamos nos tornando sócio de uma empresa, nós estamos comprando um pequeno pedacinho daquela empresa. Então, quando a gente investe esse dinheiro em ações, quando a gente compra essas ações, nós não esperamos receber esse dinheiro de volta um tempo depois com juros. É claro que a gente espera que a empresa cresça, as ações se valorizem, que eu receba dividendos, mas eu não espero receber aquele dinheiro de volta como um formato de um empréstimo com juros. Já na renda fixa, não, porque todo investimento de renda fixa é obrigatoriamente um empréstimo de uma parte para outra parte. Então, existe o risco de a outra parte não devolver o dinheiro, seja porque a instituição aqui, essa outra parte, quebrou ou por algum outro motivo. E daí, claro, existem também níveis de risco de crédito. Vão ter alguns investimentos com risco de crédito maior e outros com risco de crédito menor. Quando a gente investe no Tesouro Direto, por exemplo, nós estamos emprestando dinheiro para o governo. Então, o risco de crédito, por exemplo, no Tesouro Selic, o risco de crédito é o menor do Brasil. Eu estou emprestando dinheiro para o governo. Agora, se eu invisto em uma debenture, que é um título emitido por uma instituição privada não financeira e que não possui a garantia do FGC, aí o risco de crédito é maior. O segundo tipo de risco dos investimentos é o risco de mercado, que se trata de o risco de o preço de um ativo oscilar até o seu vencimento. E não existe um exemplo melhor, eu acho, do que as ações, né? Na Bolsa de Valores, quando a gente compra ações, a gente não sabe o que vai acontecer com o preço dessa ação que a gente comprou. Ela pode subir, pode cair ou pode permanecer exatamente igual. Então, o risco de mercado na renda variável é bem maior do que na renda fixa. O que não significa que na renda fixa não exista risco de mercado. Existe sim, porque normalmente a gente pensa que na renda fixa, como eu já sei mais ou menos ou tenho uma ideia de quanto que eu vou receber no vencimento quando eu compro um ativo, que não existe risco de mercado. Mas não é verdade, porque até o vencimento o preço desse título pode oscilar bastante. Na verdade, tem oscilado bastante. Então, se por exemplo eu compro um título X aqui, um título público, por exemplo, e eu sei que até o vencimento vou receber tantos por cento ao ano e daí vou receber isso daqui no vencimento. Ou seja, eu compro por aqui e eu vou receber de volta aqui. Só que não necessariamente é uma linha reta até lá.
normalmente o que acontece com o preço é isso daqui, e daí chega no vencimento esse valor aqui. Mas toda essa oscilação nos preços desse título é o risco de mercado. E isso tem acontecido bastante ultimamente, até mesmo com o Tesouro Selic, que teoricamente é um ativo que tem um risco de mercado baixo. E se tu quiser entender exatamente o que está acontecendo com o Tesouro Selic, por que ele anda com rentabilidade negativa nos últimos dias, eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards. O terceiro tipo de risco é o risco de liquidez. E o risco de liquidez é o risco de eu não conseguir vender um ativo pelo preço desejado. E um bom exemplo de ativos com risco de liquidez são os imóveis físicos. A gente pode falar que um imóvel tem baixa liquidez ou que ele tem alto risco de liquidez, é a mesma coisa. Mas por que isso? Porque se eu tenho um imóvel que está avaliado em R$1 milhão e eu preciso vender ele porque eu preciso do dinheiro rapidamente, eu posso não conseguir vender esse imóvel por R$1 milhão, né? O que determina que ele vale R$1 milhão? Só se tiver pessoas dispostas a pagar R$1 milhão por ele. Mas se não tiver ninguém disposto a pagar R$1 milhão por ele e eu preciso do dinheiro, eu posso ter que vender por 800 mil, 700 mil. Isso é um risco de liquidez, eu não conseguir vender este ativo pelo preço que eu gostaria. E só porque eu falei dos imóveis não significa que não exista risco de liquidez nos outros investimentos tradicionais. Na renda variável existe também o risco de liquidez. É bem menor, mas existe. Por exemplo, se eu compro ações de uma empresa na Bolsa de Valores e essas ações são ações que não são muito negociadas, assim, é uma empresa que poucas pessoas compram e vendem ações, o volume de negociação dessas ações é menor. Então pode ser mais difícil para mim caso eu queira sair da minha posição nessa ação. Porque pode demorar até aparecer alguém disposto a comprar as minhas ações, ou talvez eu tenha que baixar o preço que eu estava disposto, que eu gostaria de receber por essas ações. Isso é um risco de liquidez também. E isso também existe, o risco de liquidez também existe na renda fixa. Porque se eu compro um título de renda fixa com um prazo um pouco maior, assim, de 4, 5 anos, mas por algum motivo eu preciso do dinheiro antes, eu preciso sair antes desse título, o que vai acontecer? Eu não vou receber o dinheiro da instituição. Porque o que acontece no título de renda fixa? Tu empresta o dinheiro para a instituição, né? Tu compra o título e no final do prazo de vencimento a instituição te devolve esse dinheiro acrescido de juros. Mas se eu sair antes, não é a instituição que vai devolver esse dinheiro para mim. Eu vou ter que ver no mercado secundário se existem outros investidores dispostos a comprar o meu título. E aí, nesse caso haja investidores dispostos a comprar o meu título, provavelmente eu não vou conseguir vender ele pelo preço que eu gostaria. Eu vou ter que reduzir um pouco o preço que eu estava disposto a receber por ele, ou talvez até perco um pouco de dinheiro, porque eu vou vender talvez por menos do que eu paguei nesse título. E o quarto tipo de risco é o risco operacional, que se trata do risco, como o nome já diz, de ocorrer algum erro operacional no meio do processo de investimento. E este erro operacional pode acontecer por parte da corretora ou da própria Bolsa de Valores. Se, por exemplo, for fazer algum investimento ali e na hora o sistema da Bolsa de Valores cai, dá algum problema e eu perco dinheiro por causa desse erro que deu no sistema lá. Isso é um erro operacional. Claro, é muito difícil, é muito raro isso acontecer. Eu mesmo nunca fiquei sabendo de nenhuma vez que aconteceu isso. Mas o erro operacional também pode ser por parte do investidor, o famoso dedo gordo, né? O cara vai digitar ali uma ordem de negociação e acidentalmente clica em duas teclas ao mesmo tempo, ou clica na tecla do lado. E daí manda uma ordem com um valor muito maior ou muito menor do que gostaria. Daí perde dinheiro por conta disso. Claro que a Bolsa de Valores possui mecanismos de defesa para isso, até para proteger o próprio investidor, que são os chamados túneis de negociação ali, que acontece que se alguém manda uma ordem na Bolsa de Valores, se alguém manda uma ordem muito diferente, muito nada a ver assim, dos parâmetros que estão sendo negociados naquele ativo, a ordem é automaticamente rejeitada. Então, se por exemplo, tem um ativo ali, ação de uma empresa X, está sendo negociada R$10 e uma pessoa tem essa ação e vai querer vender, e daí manda a ordem de venda a R$1 ou a 10 centavos, tipo, por que alguém
venderia um ativo por R$ 1 se as pessoas estão pagando 10? Provavelmente foi um erro operacional, ele digitou errado, então essa ordem é automaticamente rejeitada. Tá, e o que é então o risco Brasil? Para responder isso, a gente vai vir aqui para a tela do computador. Existem as chamadas agências de risco, que são instituições que classificam os investimentos em graus de risco. Elas dão notas para esses investimentos para determinar se eles são mais seguros ou se eles são mais arriscados. Mas elas não dão notas apenas para investimentos, elas dão notas também para países. Então os países são classificados em graus de risco em relação ao investimento, para saber se é mais arriscado colocar o seu dinheiro em um determinado país ou se é mais seguro colocar o seu dinheiro em um determinado país. E se existisse uma escala global assim de risco de um país pelo retorno de um país, seria mais ou menos isso daqui que eu tentei ilustrar. Então, se esse eixo Y aqui equivale ao risco de um país e esse eixo aqui embaixo, o eixo X, é o retorno de um país. Então, existem países onde a economia é mais estável e é muito difícil acontecer algum problema assim que vai ocasionar que aquele país vai falir e que o investidor vai perder o dinheiro que colocou lá. Então existem países aqui mais próximo do zero, digamos aqui é o zero nessa escala. Aqui seria o país risco zero. Claro que não existe nenhum país com risco zero, mas existem países muito mais próximos do risco zero, que seriam países como os Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Dinamarca, que tem já uma economia mais forte, uma economia mais estável, então é muito difícil de um investidor perder dinheiro. E na medida que vai subindo aqui nessa escala, o risco dos países vai aumentando. Então, aqui, por exemplo, subindo um pouco mais, tem Espanha e Japão, que são países que continuam tendo uma economia mais forte, mas não tão forte quanto esses aqui, não tão estável quanto esses aqui. Só que é claro que se sobe o risco, sobe também o retorno de investir nesses países. Precisa subir, senão os investidores não tem por que os investidores colocarem seu dinheiro lá, né? E aí, subindo mais aqui nessa escala, a gente chega em países como Brasil, México e África do Sul, que são países emergentes, onde a economia não é tão estável assim, elas estão com problemas na economia, são países mais endividados, então o risco de investir nesses países, no momento atual, pelo menos é um pouco maior. Se isso daqui fosse uma escala de 0 a 10, o Brasil já começaria aqui no 5, estaria pelo 5. Então, sabendo que o Brasil estaria, claro, essa escala aqui eu que criei, né? Mas sabendo que nessa escala aqui o Brasil já estaria no nível 5 de risco, se a gente entrasse dentro do Brasil, para ver os investimentos dentro do Brasil. Claro que eu não coloquei todos aqui, mas eu coloquei alguns em uma escala de risco dos investimentos dentro do Brasil. Então a gente tem aqui, por exemplo, próximo do zero, o Tesouro Selic. Lembrando que o Tesouro Selic não é risco zero. A gente está vendo isso porque ele está tendo rentabilidade negativa. Mas ele é o mais próximo do risco zero do Brasil, pelo menos em termos de crédito. E daí vai subindo a escala, tem as CDBs, LCIs, LCAs, que continuam bastante seguros, mas são um pouco menos seguros do que o Tesouro Selic. Daí tem debêntures, fundos imobiliários, ações e derivativos. Na medida que vai tendo um risco maior, o retorno dos investimentos também tem que aumentar, né? Mas mesmo que o Tesouro Selic fosse risco zero, digamos que ele tivesse aqui, mesmo que o Tesouro Selic fosse risco zero no Brasil, o Brasil na escala mundial já é um nível 5, ele já tá no 5. Então o Tesouro Selic não é, mesmo que ele tivesse aqui na escala dentro do Brasil, ele já seria nível 5, entendeu? Porque existe o risco Brasil, é isso que é o risco Brasil, porque na medida que um país vai subindo nessa escala aqui, vai se tornando mais arriscado para o investidor deixar o seu dinheiro, porque ele tem mais chance de perder esse dinheiro. Por exemplo, a Venezuela hoje. Como tu deve saber, a Venezuela está passando por uma baita crise econômica, que a inflação está em níveis absurdos. Então, o que acontece? Como que um país chega nesse nível? Nesse quesito, a gente pode comparar um país com uma pessoa. Porque se uma pessoa ela gasta mais do que ela recebe, ela gasta mais do que o salário dela, ela precisa pegar dinheiro emprestado para pagar a diferença, né? Mas precisa ter bancos ou instituições dispostas a emprestar dinheiro para ela. E é isso que acontece com um país. Se ele gasta mais do que ele recebe, ele precisa pegar dinheiro emprestado para se financiar. E na medida que vai ficando cada vez mais arriscado,
menos pessoas, menos investidores estão dispostos a emprestar dinheiro para esse país. E se chegar um momento onde não tem ninguém disposto a emprestar dinheiro para esse país, ele começa a imprimir dinheiro loucamente, aí a moeda se desvaloriza a full. Então, se por exemplo, um investidor colocou dinheiro na Venezuela alguns anos atrás, digamos um investidor internacional pegou alguns milhares de dólares, transformou em 1 milhão de bolívares venezuelanos, que é a moeda da Venezuela, isso alguns anos atrás. Então ele colocou 1 milhão de bolívares venezuelanos lá. Só que se ele não tirou esse dinheiro de lá até hoje, ele já perdeu esse dinheiro virou pó. Por quê? Porque hoje 1 milhão de bolívares venezuelanos não dá nem 2 dólares. Ó, 1 dólar hoje, isso daqui eu tô falando sério, isso aqui é real. 1 dólar hoje equivale a 535 mil bolívares. Ou seja, se o cara investiu não sei quantos mil dólares lá alguns anos atrás, hoje isso daí virou pó. Porque 1 milhão de bolívares não equivale a nada. Então, qual que é a conclusão que a gente tira disso tudo? Primeiro que não existe ativo livre de risco, né? Todo ativo, todo investimento está exposto a pelo menos um dos 4 tipos de riscos que existem no mercado financeiro. E segundo, que os países também têm riscos. Então, além de apenas diversificar o meu patrimônio, o meu dinheiro entre investimentos aqui dentro do Brasil, eu também preciso diversificar entre países. Enfim, era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Comenta aí embaixo o que tu achou, se tu gostou, se não gostou, se ficou com alguma dúvida. E deixa aí embaixo também sugestões de outros tópicos de vídeos que tu gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.